Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa da Felipelli. Hoje nós vamos conversar sobre várias coisas, investimentos, RH e muito mais. Hoje eu estou com uma amiga querida, uma profissional exemplar, muito competente, que é a Clécia Simões, que veio da área de recursos humanos, teve uma área executiva, um trabalho executivo na área de recursos humanos. Ela trabalha para um fundo de growth e também é investidora anjo em várias startups. Então, a gente vai falar de startup, empresas e muito mais. Muito obrigada por você estar aqui hoje, dando seu tempo para a gente, para compartilhar todo o seu conhecimento. Imagina, uma honra estar aqui. Você sabe o quanto eu admiro você, o quanto eu admiro o seu trabalho. Eu fico muito feliz de você ter me feito esse convite e eu espero conseguir trazer bastante informação interessante para o seu público. Tenho certeza. Bom, eu queria primeiro conhecer um pouquinho da tua história, né? Eu sei que você foi executiva de recursos humanos, hoje você está trabalhando com área de investimentos. Então, assim, é uma mudança muito grande, que não é muito comum. Né? Eu já vi pessoas de recursos humanos saírem e virarem consultoras, mas virar para fundo de investimento mostra muito a sua visão, a capacidade de empreendedorismo, de uma série de coisas que não é tão comum. Então, por isso eu queria começar com o RH para depois chegar no dia de hoje. Não é muito comum mesmo, e eu acho que é até importante dividir, porque vejo que muitos profissionais às vezes querem fazer uma mudança de carreira e encontram uma resistência do mercado ou de si mesmo, ou próprias barreiras profissionais e, às vezes, barreiras acadêmicas e tudo. Então, eu posso dizer que eu hoje trabalhar com fundos de investimento é como se todo sentido, de repente, se as coisas se juntassem como um grande quebra-cabeças de tudo que eu fiz ao longo da minha vida, porque eu literalmente vesti todas as lentes que são possíveis dentro do mercado corporativo. Olha que legal! Eu comecei a minha carreira empreendendo quando eu tinha 17 anos de idade. Então, eu fundei uma empresa de tecnologia no Rio de Janeiro, na época, em 1999. Então, e o que você faz? O que fazia a empresa? Era uma empresa de inteligência competitiva. Eu sempre fui muito atenta às coisas em volta de mim e a sempre um olhar para o futuro. Então, nós trabalhávamos em uma assessoria de imprensa, eu e os meus sócios na época, e a gente começou a pensar que nós entregávamos clipping para os clientes. Falo isso em 99, antes da internet existir, como uma força que teve depois. E a gente olhava as pessoas recebendo bloquinhos de papel, que eram os clippings dos trabalhos que a gente tinha feito, executado para os nossos clientes. E a gente olhou para aquilo e falou, nossa, mas que valor tem você receber um bloco de notícias velha? Então, e se a gente começar a trazer tecnologia para isso e transformar isso aqui em alguma coisa de valor para os executivos de mercado mesmo? E aí a gente começou ali naquela empresa, a investigar. A gente queria, inclusive, oferecer para a própria empresa esse negócio. E a gente começou a investigar como trazer tecnologia e colocar isso como um banco de dados que fizesse sentido para os executivos. No final, a gente não conseguiu muito o apoio da empresa, decidimos empreender, abrimos o negócio com dinheiro próprio, não existia investimento naquela época. Acho que isso é uma das coisas que hoje me motiva tanto a ajudar os empreendedores brasileiros, que eu falo que na nossa época investimento anjo era você pedir dinheiro emprestado para sua família a um custo de capital mais baixo do que o banco, que era só o capital de giro e mais nada. Então, foi um momento de aprendizado assim, muito grande. É verdade. Eu lembro que quando eu comecei, eu ganhei 2 cadeiras. Era isso. Era exatamente isso. E a gente pedia o que desse para a família, para os amigos, né? Hoje em dia, o mercado de investimento evoluiu muito. Quando a gente fala do ecossistema de investimentos no Brasil, a gente não deixa nada a desejar para o resto da América Latina. E, claro, a gente não tem o mesmo volume dos Estados Unidos, mas a estrutura é muito parecida. Então, hoje a gente consegue, em vários estágios, apoiar esses empreendedores. Uma coisa que na minha época não existia. Mas aí me conta, você empreendeu, aí você fez essa empresa sobre esse assunto que você queria fazer? Nós fizemos, saímos os 4 desse lugar onde nós trabalhávamos e fundamos essa empresa. Os meus sócios também eram jovens, não tanto quanto eu, mas imagina, eu era a única mulher numa empresa de tecnologia em 1999. Então, legal, precursora mesmo. E foi o que acabou me levando para o RH de alguma forma, porque eu era produtos dentro da empresa, produtos e business. Quer dizer, produtos não existiam, a gente não chamava de produtos, né? A gente era, tipo, fazia negócio. Estudava o que o cliente queria e traduzia em um produto. Mas a gente não chamava de produto naquela época. Mas era esse o meu papel na empresa.
Só que eu que tinha o contato direto com os clientes. Só que os nossos clientes, na época, eram C-levels e CEOs das grandes empresas, porque nós conseguimos realmente construir um produto diferenciado. Então, a gente entregava online para os clientes às 8 horas da manhã do dia seguinte um compilado de informações sobre tudo que tinha saído na imprensa global sobre o negócio dele categorizado por temas. Nossa, que bárbaro Era muito impressionante. Só a gente fazia isso no Brasil. Fizemos benchmarking, não existia ninguém que fizesse isso no mundo naquela época. Se eu te conhecesse, eu ia te contar. E os nossos clientes eram só empresas muito grandes, então 90% das 500 eram nossos clientes na época, eu lidava direto com ou o vice-presidente da companhia ou o CEO da companhia. Então, eu tinha reuniões importantíssimas com pessoas muito influentes. Ivan Zurita, Henrique Meirelles. Nossa, que legal. E eu entrava numa sala de reuniões, imagina, na época eu devia ter, já tinha me mudado para São Paulo, porque o principal volume de negócio estava aqui. Então, eu entrava numa reunião e falava, meu Deus, como eu faço para essa pessoa do outro lado da mesa esquecer que eu sou uma menina e que ele me veja como autoridade mesmo nesse assunto. E aí eu falei para uma amiga que morava nos Estados Unidos, eu sempre fui muito estudiosa, assim, eu brinco que eu sou uma grande nerd, porque eu adoro, sou muito curiosa e gosto muito de estudar. E sempre acho que alguém já estudou algo que traga uma solução para um problema que você tenha. E aí eu disse, há de existir uma ciência que faça com que a pessoa olhe para mim e veja que eu sou autoridade no assunto. Então eu fui para os Estados Unidos estudar, me apaixonei pelo tema, comecei a estudar Human Behavioral, Behavior Economics, Consumer Behavior, tudo que era relacionado ao comportamento humano passou a ser uma obsessão. E aí, ao estudar isso, fui aplicando isso, obviamente, no meu dia a dia. Estudei muito sobre liderança e gestão, muito, porque eu queria muito ser competente no meu trabalho e queria que os meus funcionários também, os meus colaboradores olhassem para mim com respeito. Imagina, eu era a mais nova de toda a empresa e a única mulher, porque era muito difícil naquela época contratar mulheres em tecnologia, e foi um enorme aprendizado. Até que quando nós chegamos num estágio muito grande, a empresa foi muito bem sucedida. Todos nós, assim, estávamos muito bem posicionados financeiramente. Eu disse para os meus sócios que a gente precisava contratar um CEO. E aí eles me disseram, você é louca? A gente abriu uma empresa para não ter um chefe, você quer contratar um chefe? Eu falei, não quero contratar um chefe, eu quero comprar o capital intelectual de alguém. E aí, a partir dali, eu comecei a entender o que hoje eu chamo, quando eu vou falar com os meus, as minhas investidas, a diferença entre um founder que ele fundou uma empresa para ter um emprego versus um founder que fundou uma empresa para ter um negócio. Os meus ex-sócios são super bem-sucedidos, a empresa existe até hoje, eles estão com um formato de vida que era o formato que eles desejavam. E eu saí e comecei a trabalhar com os investidores. Então, foi aí que eu vim olhar por um outro ângulo, por uma outra lente. Mas você saiu de empreendedora e você foi para o mundo corporativo? Aí eu fui para o mundo corporativo trabalhar com os investidores que tinham investido na minha empresa. E aí o que nós fazíamos? Imagina, era então, super... Então você chegou a receber investimento, mesmo naquela época? Recebi investimento de uma empresa que era de um grupo de investidores que faziam private equity, mas que não chamavam muito de private equity naquela época, mas era um grupo de investimentos de executivos bem-sucedidos que se reuniram e fizeram esse grupo. E aí eu comecei a trabalhar com eles em outras investidas. E aí foi interessante, né? Porque hoje o que eu fazia eram processos de M&A. Mas naquela época a gente comprava e vendia empresa. Então, não existiam esses nomes hoje tão corporativos. Hoje ficou tudo chique, né? Pois hoje parece que a gente fazia coisas incríveis. Você começa uma empresa, hoje é startup. Exato, né? Tem tantos nomes pra gente hoje colocar status e as coisas ficarem mais sexy, né? É verdade, exatamente. Então, isso é muito interessante, especialmente no nosso mercado, né? Que fala muito de tecnologia. E aí eu fui trabalhar com os investidores, nós começamos... Aí foi quando eu descobri um mundo novo, assim, que eu fiquei muito encantada, porque como eu tenho essa característica que me persegue desde muito criança, que é ser extremamente curiosa e me apaixonar e me aprofundar pelas coisas, tudo que eu entro de cabeça e eu quero entender com profundidade, eu comecei a precisar estudar os mercados onde a gente faria investimentos. Então, o primeiro foi de telecomunicações. E aí os investidores me colocaram na empresa para fazer due diligence, só que eles me colocaram na empresa com as características profissionais que eu tinha antes de produto e business. Então, eu entrei como
não lembro na época se diretora comercial ou algo assim, mas que era o que era produto e business na época. E aí eu entrei e nós fizemos a due diligence, compramos a empresa, estruturamos a empresa, vendemos a empresa. E eu trabalhava sempre com o mesmo CEO que também trabalhava para eles, eu era o braço direito dele. E aí eu me lembro que quando a gente fez a primeira investida, depois, quando a gente ia passar para a segunda, eu disse para ele, eu não quero mais entrar como business. Aí ele, por que você não quer mais entrar como business? Eu falei, porque eu quero entrar como RH. Aí ele, por quê? Porque isso é uma paixão para você e tudo. Eu, também, mas porque as pessoas não mentem para o RH. Então, se eu entrar como RH, eu consigo descobrir mais informações do que a gente descobriu até aqui, porque as pessoas mentem no processo de due diligence. E ele falou, não tem problema, a gente prevê isso. Eu falei, não, mas essas coisas me interessam. Então, eu comecei a me interessar muito por entender as coisas nas sublinhas, o que é muito importante para o que eu faço hoje. Porque eu comecei a ficar tão impressionada com como os relatórios eles eram construídos e quando você ia olhar a realidade não era exatamente o que estava no relatório, ou mesmo as informações financeiras, os economics das empresas. Então, tudo isso começou a chamar muito minha atenção. E aí eu fui para a área corporativa, na verdade, para ajudar os investidores naquela época, porque era o meu papel de entrar na empresa como o corpo executivo que era colocado pelos investidores para reestruturar a empresa e então vender. Só que eu demorava muito mais tempo se eu não entrasse pelo RH. Quando eu entrei pelo RH, eu comecei a ter uma visão de negócios muito mais profunda. Além de, obviamente, poder usar esses skills que eram os skills de estruturar o capital intelectual do negócio, que também virou uma outra paixão. Porque não é comum também o RH sim, aprofundar na questão do negócio. Hoje se fala muito disso, mas naquela época, nos anos 2000, ninguém falava disso. Se fala muito disso, não se executa muito assim ainda no Brasil, mas se fala do RH estratégico e tudo mais. E aí eu tenho uma ilustração interessante quando eu costumava explicar para as pessoas qual era a minha visão sobre o RH, que é o case da Netflix. Eu falo, todas as escolas de negócios que você vai discutir na academia, as pessoas falam sobre o case da Netflix, mas as pessoas falam com uma abordagem de negócios. Eu falo com a abordagem de recursos humanos. E eu estudei tanto esse case em grandes universidades no mundo que eu acabei virando próxima da Perry McCord, que foi a RH que trabalhou com o Reed para construir o case da Netflix. Que legal. E aí, qual é o interessante do case? Quando você olha o case do ponto de vista de negócios, você vê uma empresa bem-sucedida. Mas quando você entende a história por trás de tudo o que aconteceu, o Reed tinha um braço direito que era Perry McCord, que era a RH, que começou com ele, que tem uma visão totalmente de negócios e sempre teve. E aí, quando eles construíram a primeira empresa, a gente está falando de uma empresa de logística. Essa empresa de logística precisava entregar DVDs de uma maneira muito eficiente nos endereços dos clientes. Sim. Isso é um perfil de capital humano diferente do que se tornou a Netflix no segundo passo. No segundo estágio, eles precisavam de uma empresa que fosse capaz de ter capital intelectual de tecnologia avançadíssimo e que entendesse streaming para transformar aquilo no segundo estágio da Netflix. Tanto que ela descobriu junto com ele que as pessoas que entendiam de streaming naquela época trabalhavam para a indústria pornô. Ela foi atrás dessas pessoas. Não de cinema? Não de cinema. Streaming ainda não existia em cinema. Existia no mundo pornô. E aí na indústria pornô. E eles foram atrás desses talentos e construíram uma empresa com um capital intelectual totalmente diferente do primeiro. Você precisa ter muita coragem e muita visão para provocar o seu CEO e dizer para ele que você vai mudar completamente a estrutura de capital intelectual da companhia. Isso partiu dela. Isso partiu dela. E ela era sempre essa visionária que dizia que você precisava ajustar o capital intelectual da companhia para mudar a companhia para o próximo passo quando você encontrasse um ponto de inflexão. Não é fácil fazer isso. Não você é tem fácil. As pessoas que estão com você há muito tempo e você abandonar e trocar não é fácil. E às vezes ajustar, não é nem trocar, né? Você pode fazer ajustes que são importantes, inclusive para as pessoas. Porque as pessoas, se elas não estão adaptadas à nova realidade da companhia, elas também não vão ficar felizes. Então, é muito importante você ter esse momento certo de fazer a mudança, mas só um RH que entende do negócio consegue provocar isso. Mais do que do negócio, né? Ela está se antevendo, porque ela está pensando qual é o próximo passo do business. Exatamente. E se você imaginar que a posição de um CEO é uma posição muito solitária, e que ele está inserido no negócio, se não existe alguém que possa provocá-lo nessa direção,
ele provavelmente vai encontrar um ponto de inflexão e que talvez ele não consiga sobreviver à arrebentação. Sim, porque a estratégia precisa ser executada e se o RH pensando assim é exatamente a facilitação da estratégia ser implementada. Exato, porque se você, que era o meu caso e sempre foi, eu sempre busquei entender nos principais, por isso que eu tenho uma relação tão forte com o Vale do Silício, eu frequento muito e passo bastante tempo lá, porque a cada coisa que eu escuto lá, eu me pergunto se o capital intelectual das cadeiras onde eu exerço o meu papel e se o capital intelectual está adequado àquele futuro que está sendo construído e como eu provoco aquilo dentro do negócio. Então, eu imagino que você tenha querido, né, depois de tudo isso, ser o RH que faz essa antevisão, que faz essa contribuição para o negócio. E, obviamente, não é fácil, não é nem todo o CEO que está preparado para isso. Eu consegui fazer isso sempre por ter tido muito apoio dos investidores e ter essa relação com os investidores, porque, no final, a gente precisa defender os interesses de muitos personagens dentro dessa história. Então, eu preciso defender os interesses do investidor, os interesses dos LPs que fazem parte do fundo de investimentos que investiu na empresa, os interesses do CEO, os interesses dos colaboradores e dos executivos do negócio, dos clientes do negócio. Então, é muito importante uma visão mais ampla para poder trazer e ajudar esse CEO nessas fases e nesses pontos de inflexão. E você conseguiu CEOs assim? Tive muitos... É uma conquista, né? Então, eu tive CEOs que foram muito parceiros em todo esse... Sempre enxergaram isso como um ativo. Eu tive CEOs que foram mais resistentes no início e menos resistentes depois. Então, tive CEOs com quem eu já entrava fazendo esse papel, que foi o caso das empresas onde eu fazia os processos de M&A. Então, depende muito do que a empresa precisa naquele momento, né? Aí você saiu desse núcleo que você estava com as pessoas que logo após a sua empresa e você foi ser, assim, CLT mesmo ou não? Sempre trabalhando próxima de investidores? Eu fui para as empresas de M&A, eu entrava como uma funcionária para poder fazer... Eu era o corpo executivo que entrava para consertar a empresa para ser vendida. Tipo CLT mesmo? CLT, ou na época existia muito ainda, né, de ser PJ, mas na maioria das vezes CLT, até porque um dos nossos objetivos era preparar a empresa para um processo de venda. Então, a empresa precisava estar muito bem estruturada. Então, tinha uma rotatividade relativa disso. Tinha, eu ficava geralmente 2 anos em uma empresa, não muito mais do que isso. E isso acabou virando até uma dificuldade para mim ficar mais do que isso, porque eu sempre tenho essa tendência a buscar um novo negócio, um novo mercado, uma nova história, aprender mais sobre alguma coisa, porque isso veio da minha essência, né, da origem da minha construção profissional. E aí você acabou... quando foi o teu último cargo como executiva de RH? Foi não faz muito tempo, mas aí tem uma história que se conecta, que é quando eu fiz todos esses processos de M&A, em um deles, depois no terceiro, eu acho, o CEO que trabalhava comigo decidiu ficar na empresa. Virou sócio. E eu falei, não, então agora isso não faz mais sentido para mim. Eu fui trabalhar em uma outra empresa como executiva, não colocada pelos investidores, só de uma relação pessoal que nós construímos ali. Trabalhei 5 anos com eles para preparar a empresa para um processo de aquisição no futuro. Quando a empresa recebeu uma oferta de aquisição pelo Google que o Google estava vindo para o Brasil na época e quis comprar a empresa, o sócio majoritário, não era nem majoritário, mas era o sócio CEO, ele tinha muito envolvimento ainda com a empresa e com o negócio, ele não quis vender. Eu falei, bom, então eu entreguei o meu objetivo, se você não vai passar pelo processo de M&A ou de aquisição, eu vou entregar a minha posição e vou tirar um sabático. E aí isso demonstra essa profundidade que eu gosto nas coisas, porque eu, nesse momento, falei, ok, muito corporativo, eu estou muito cansada, eu sempre fui de muitas horas, intensidade, eu sou muito intensa. Eu falei, eu preciso de um break. Aí o meu break fala muito sobre mim, porque eu gosto muito de cozinhar. Então, eu na época já adorava receber os meus amigos em casa e fazer jantares enormes para muitas pessoas. Eu decidi que eu ia estudar gastronomia na França e que eu faria... Esse é o seu sabático. Esse ia ser o meu sabático, que eu estudaria na escola de gastronomia de maior reputação do mundo. Só para eu passar na prova, eu tive que contratar o chefe francês mais importante do Brasil, que na época era o Laurent Sodot, para me treinar para eu passar na prova do Paul Bocuse. E aí eu entrei no Paul Bocuse, estudei gastronomia,
fui trabalhar em Nova York no meu sabático com gastronomia. Por quê? Tem uma razão, que não era só a gastronomia. Eu queria entender qual era o modelo de gestão de um restaurante 3 estrelas Michelin, porque na minha percepção, a liderança de um chefe numa cozinha 3 estrelas Michelin é uma coisa muito ímpar. E eu te digo com toda honestidade, foi a maior escola de gestão que eu vivi na minha vida. Porque eles têm realmente esse aspecto de liderança para conseguir. E nem é só a liderança, além da gestão ser impecável e ser uma gestão que precisa de muita colaboração, o timing é muito preciso, todo o time precisa trabalhar em uma harmonia muito grande. Mas tem um processo muito bem estabelecido. Um processo muito bem estabelecido, super minucioso, mas ainda tem uma outra coisa, que essa é a mais impressionante. As pessoas ganham um salário muito baixo, trabalham horas intermináveis, fazem trabalhos que nós não estamos acostumados e a gente não imagina que é um chefe que faz aquele trabalho, porque em uma cozinha 3 estrelas Michelin, quem lava a cozinha do chão ao teto 2 vezes por dia é o chefe, porque senão você não está dando o devido valor e importância à disciplina de uma cozinha. E apesar de tudo isso, se o chefe principal entra na cozinha, a admiração e o respeito que as pessoas têm por ele é impressionante. Então você vê que a admiração e o respeito pela liderança não vem da parte financeira e não vem do quão fácil ou simples é o seu trabalho. Porque é um trabalho desgastante física e emocionalmente, mas as pessoas veneram aquela pessoa e pagariam para trabalhar para ele. Então isso é incrível quando você vê como esse vínculo, esse laço comportamental, ele cria essa reverência, essa admiração por aquele personagem. E aí isso era uma coisa que eu sempre tentava trazer para os CEOs com os quais eu trabalhava. O quanto esse personagem ele é importantíssimo para o funcionamento de toda a estrutura da companhia. E você tem que preparar esse líder, né? Agora, o chefe, ele não tem nenhuma escola de liderança. É engraçado isso. É natural dele. Não deve ser de todos, obviamente. É natural a liderança, mas você vê que a liderança é construída pela admiração. Não porque ele é, mas pelo que ele faz. Então, se o líder não demonstra o que ele faz, ele raramente vai conseguir construir aquele vínculo real. Então, ele construiu aquilo pelo que ele faz. Às vezes, eles são grossos, não era o caso dos chefes com os quais eu trabalhei. Inclusive, em um desses momentos, nós fizemos uma festa privada para Madonna. Então, eu costumo falar que, inclusive, eu já cozinhei para Madonna. Além de outros nomes extremamente relevantes, porque era um dos principais restaurantes de Nova York. Ainda é um dos principais restaurantes 3 estrelas de Nova York. E aí, você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei indo várias temporadas. Eu ficava 15 dias, voltava para o Brasil, porque como eu fiz Paul Bocuse, que é a mesma escola do chefe, eu tinha muita liberdade para trabalhar lá sempre que eu queria, só por ter feito Paul Bocuse. Às vezes, olha como um label é super importante, né? Uma credencial é importante na nossa história acadêmica. E isso foi outra coisa que eu aprendi também com a minha própria história acadêmica, dessa construção, como essa credencial, ela muitas vezes é relevante, sim. Porque a pessoa tem credibilidade na instituição, então, se você participou dela, ela está transferida automaticamente para você e pronto. Ele sabe qual é o perfil de treinamento que aquela instituição ela oferece para os alunos que estão lá em formação. Que bárbaro. Bom, e aí me conta como é que foi a história de ir para trabalhar com investidores de novo, quer dizer, voltar... Primeiro foi com para a origem, quase. Primeiro foi com executivos, né? Eu voltei para o mercado. Eu trabalhei como headhunter de uma empresa europeia durante um tempo, então eram vagas de altíssima complexidade, assim, para posições muito, muito difíceis. E isso me fez olhar para... E veio a história da Perry McCord de novo na minha cabeça, que ela foi buscar em um mercado que não tinha nada a ver com o dela, qual era o perfil de profissionais. Eu precisava encontrar profissionais que não eram muito óbvios. Então, eu precisava entender exatamente quais eram os skills das pessoas e ler as pessoas muito bem. Então, isso acabou virando também uma outra coisa que me ajudou muito na profissional que eu sou hoje, que é ter a necessidade de olhar para o não óbvio, para o que não faz sentido para a maior parte das pessoas. Então, eu adoro provocar as empresas e colocar pessoas que vêm de mercados diferentes, até para provocar essa criatividade mesmo. E aí, eu fui trabalhar, na época, quando eu saí dessa posição de headhunter, eu saí e tirei mais um sabático na minha vida, porque eu fui mãe de gêmeos, que também foi uma outra escola muito importante para mim.
Então, não imaginava que eu teria filhos naquela época. Mas você já é intensa? Veio intenso. Veio intenso, inclusive é engraçadíssimo, porque eu dizia primeiro que eu não teria filhos, e depois eu dizia que se eu tivesse, seria um só. E a minha irmã um dia falou assim pra mim, mas se você tiver 2? Aí eu vou olhar pro céu e dizer assim, você deve ser bem irônico. E aí, quando eu descobri que estava grávida de gêmeos, que foi um dos maiores presentes da minha vida, eles me ensinaram muito, e aí eu digo que eles foram a minha grande motivação para querer ser ainda mais profunda e entregar ainda mais no meu trabalho e ser inspiradora. E eu também uso muito eles como para tangibilizar algumas coisas que eu quero traduzir dentro de uma empresa, eu quero traduzir dentro de uma gestão, uma liderança, porque quando a gente consegue simplificar o ponto de uma criança entender, a gente faz com que aquela mensagem seja mais natural para dentro de uma estrutura maior. Todo mundo diz que o difícil é simplificar, né? Pois é. E eles me ensinaram bastante sobre isso. E aí, depois que eu falei que eu queria ficar durante... que eu não ia passar por aquele momento de novo, então queria aproveitar o momento de verdade, desfrutar e poder estar perto dos meus filhos. Então, fiquei até eles completarem 2 anos. E aí, quando eles completaram 2 anos, eu quis voltar de uma maneira um pouco mais sutil e não entrar imediatamente numa cadeira corporativa, que eu me conheço para saber que se eu fizesse isso... eu talvez não tivesse mais presente ali na vida deles, quis fazer isso mais suave. E aí eu comecei e falei, bom, eu estudei isso a vida inteira, apesar de eu acho que a palavra coach foi muito mal empregada durante muitos anos, mas eu falei, bom, isso aqui é uma coisa que eu sei fazer, que eu estudei a minha vida inteira, que eu sei que eu sou uma profissional com formação relevante para executar esse trabalho, então eu vou tentar. E aí decidi tentar, comecei trabalhando num consultório de um amigo que era nos Jardins e só tinha pacientes extremamente de altíssimo nível, e achei que eu fosse atender as mulheres que estavam lá no consultório dele, e acabou que, sem querer, o meu network me levou a trabalhar exclusivamente com homens do mercado financeiro, então eu só trabalhava com C-levels e CEOs. Foi uma outra escola que mudou a minha vida, porque eu comecei a entender quais eram as questões profissionais que eles viviam nos ambientes deles. Então, isso me fez ler os executivos com um nível de conhecimento e uma oportunidade de me aprofundar ali no que eles vivenciavam, que pouquíssimas pessoas vão poder vivenciar. Então, eu entendi como era a parte corporativa, o lado B do cenário corporativo, digamos assim. Acho que eu poderia escrever um livro sobre essa fase da minha vida, porque foi incrível e foi uma outra escola muito importante para o que eu fui vivenciar depois. Eu tenho um amigo, inclusive, que ele fala assim, olha, se você me ligar amanhã e disser que você virou astronauta da NASA, eu não vou mais ficar surpreso. Então, essa fase foi importante. Você saiu dessa parte de coaching e aí você já foi trabalhar com investimento? Aí não, aí eu fui trabalhar como executiva de recursos humanos. Voltei porque eu recebi um convite. Eu recebi um convite de uma amiga que trabalhou comigo há alguns anos atrás. E a gente sempre trabalhou muito bem em conjunto. Ela é uma CEO importantíssima, hoje uma das mais importantes da América Latina. Então, ela assumiu uma posição na WeWork e disse, Clécia, eu preciso muito que você venha. E nesse momento a gente trabalhava junto com o SoftBank, que era o nosso acionista principal. A gente precisava fazer um spin-off da operação da América Latina, que passaria a ser independente e exclusiva tinha um percentual muito pequeno da WeWork Global ainda, mas que também era do SoftBank. Mas então a nossa relação ali era muito próxima com o SoftBank. A gente basicamente trabalhava com eles para poder construir e executar o que era necessário ali para reestruturar a empresa. Então eu peguei a empresa, você imagina, olha, tinha acabado de acontecer o fail do IPO, onde a gente não entregou o IPO. O Adam Newman, que foi um personagem interessantíssimo, ter passado por essa história e ver como uma mente tão brilhante pode também fazer coisas que são tão nocivas. Ele construiu uma coisa incrível. E ele disse para as pessoas, para todos os funcionários colaboradores da empresa, que todos queriam... Não WeWork. Ele disse que as pessoas ficariam milionárias. E aí o IPO não aconteceu. Eu entrei para assumir 7 países da América Latina, incluindo o Brasil. E eu descobri que o INPS da empresa
era uma coisa que eu nem sabia que existia, era menos 89. Nunca ouvi falar Eu também nisso. nunca tinha ouvido falar, porque eu acho que a gente nunca chegou num nível negativo tão intenso. Então a gente está bem, que o da Felipelli é 92, positivo. Poxa, nossa, o de vocês é incrível. Imagina, menos 89. Eu achei que as pessoas, olha, quando eu entrava nos países, eu achei que as pessoas, elas iam realmente me agredir fisicamente. Foi impressionante. Caramba. Por outro lado, foi também uma escola impressionante, porque ao assumir uma cadeira América Latina, diferentemente de assumir essa cadeira em uma empresa de tecnologia ou qualquer outra empresa multinacional, que geralmente existe um escritório central e que os outros países reportam a esse escritório, não, eu assumi numa empresa de hospitalidade. Então, eu precisava conhecer os países. Eu precisava me aprofundar nas culturas dos países, entender as particularidades dos países. Sim. E aí eu passei grande parte do meu tempo praticamente morando nos outros países. Eu acordava literalmente e dizia, onde mesmo que eu estou? Sempre. Era uma loucura, foi incrível, eu aprendi muito. Isso, inclusive, me levou a meios de pagamentos. Por quê? Uma das razões nos outros países da América Latina para o nosso negócio ser tão complexo é que negócios por assinatura, que são as subscriptions, que é o caso, por exemplo, da Netflix, essas empresas de subscription, elas têm muita dificuldade nos países da América Latina fora do Brasil, porque naquela época a penetração do cartão de crédito nos outros países da América Latina era de 4%. Nossa! Como eu posso fazer um business de assinatura se eu não tenho cartão de crédito como comportamento do meu consumidor? Verdade, tem que voltar para o boleto. Então, foi o que a gente fez. Eu comecei a estudar os meios de pagamentos da América Latina e tentar entender como esses meios de pagamentos poderiam ser diferentes, de maneiras mais criativas. Conheci empresas que lidavam com essas fintechs todas, conversei com todas as fintechs, fui me aprofundar nesse mercado. E depois que eu saí da WeWork, justamente por ter tido essa experiência e por conhecer os investidores da empresa que eu trabalhei na sequência, fui trabalhar em uma fintech que tinha acabado de virar unicórnio. Então, fui para poder entender o crescimento da empresa, ajudar a empresa no processo de reestruturação, porque a empresa tinha crescido muito, muito rápido, exponencialmente. Então, para ajudar a empresa nesse processo. E aí tive o prazer de conhecer pessoas incríveis do mercado financeiro. Me apaixonei por esse mercado de meios de pagamentos de verdade. Então, fui estudar isso em Colômbia, fui estudar isso em Stanford, entender o futuro dos meios de pagamentos, porque depois da China, o Brasil tem uma das tecnologias mais avançadas do mundo em relação a meios de pagamentos. Então, a gente está a anos-luz de distância dos Estados Unidos, por exemplo, que geralmente está muito na nossa frente em qualquer coisa. Até por causa da insegurança que nós temos aqui, a gente acaba criando mecanismos de fazer isso melhor. É um pouco por isso é uma percepção da maior parte das pessoas, mas tem mais uma coisa que também é muito interessante e que é contraintuitivo para os outros países. O principal apoiador do mercado financeiro das fintechs e na inovação das fintechs aqui no Brasil é o regulador. Não, é o Banco Central. Porque como a gente tinha uma desbancarização muito grande da população e a população precisava de acesso a serviços financeiros mais inovadores e acesso a essa democratização dos serviços financeiros, o próprio regulador começou a melhorar as regulamentações para que as fintechs pudessem crescer e existir. Então, a gente tem uma coisa diferente que o nosso regulador, inclusive as pessoas que estão no Banco Central hoje, são algumas das pessoas que mais entendem de tecnologia financeira do mundo. E isso é muito interessante para um regulador. Que bom. Uma notícia boa. Não, é incrível isso. E o Brasil é uma referência muito grande no resto dos países. Eu achei que era mais por causa de segurança. Não é só por causa de segurança. Isso que é interessante, né? Eu achei que era por isso. É claro que a segurança também, mas os outros países também sofrem com segurança. Óbvio que a gente sofre aqui, só que é engraçado que o que a gente sofre aqui são com coisas que são menos risco, mas são mais do dia a dia, que é a coisa das mensagens por WhatsApp. Quando você vai fazer cybersecurity... Alguém clonar seu cartão. Assim, isso... Quando você vai para fraudes que acontecem nos outros países, são coisas muito mais graves, mas muito maiores, mas não tão repetitivas como a gente tem aqui no Brasil. Ainda mais agora que você paga com um celular, então agora nem copiar o seu cartão ele pode, né? Nem consegue.
Então, Bom, mas eles vão achar alguma maneira. Então, e a gente vai estar andando. sempre brigando com isso, o que é bom, que traz um outro mercado que é incrível, que é um dos mercados hoje, que é, agora falando como investidora, um dos mercados com maior potencial de crescimento é o mercado de cybersecurity, justamente porque a gente está levando para a digitalização a maior parte das coisas que são muito valiosas para a gente, né? E aí, para finalizar a tua história, me conta essa parte que você chegou para trabalhar com investimentos. Dentro de um fundo mesmo, Aí o que para aconteceu? crescimento. Quando eu entreguei aí tem a minha história de não ficar mais tanto tempo nas empresas. Quando eu entrego o meu objetivo, eu dizia que antes eu demorava de 4 a 5 anos para entregar o objetivo que eu prometia, e eu comecei a entregar mais rápido, talvez para poder já partir para outra coisa. E quando eu entreguei meu objetivo na DOC e que saí, eu resolvi estudar um pouco mais sobre qual seria o futuro das fintechs no mundo. Por quê? Porque naquele momento a gente estava começando a falar sobre inteligência artificial no Vale do Silício, nem no Brasil ainda. Então, eu praticamente fui para o Vale do Silício, me mudei para lá, né? Não me mudei oficialmente, mas eu ia e voltava muitas vezes. Foi, inclusive, quando a gente se conheceu. Passava bastante tempo lá, porque eu queria entender qual seria o impacto dessas novas tecnologias nas tecnologias atuais. Então, assim, eu sempre falo, se a gente encontrou um ponto de inflexão, uma tecnologia nova, ela ajuda os negócios existentes. Então, quando muitas pessoas vêm conversar comigo sobre investimentos em inteligência artificial e etc., eu falo, o foco não é a inteligência artificial, é o que ela vai mudar nos negócios existentes. Então, estando lá, eu comecei a conhecer todo um número diferente de founders que pensavam diferente, que eram muito mais evoluídos, que já sabiam, entendiam como funcionava o mundo do fundraising, de captação, de custo de capital, e assim, muito mais maduros, apesar de muito jovens. Quando eu comecei a lidar com essas pessoas, eu falei, nossa, eu preciso fazer parte disso. E fiquei encantada por esse mundo do empreendedorismo, virei investidora de algumas empresas lá no Vale do Silício, outras empresas aqui no Brasil, e comecei a ficar muito próxima desse universo e a entender como eles pensavam, o que eles faziam, como eles atuavam, e fui cada vez mais. Eu já trabalhava com os fundos de growth, porque todas as empresas onde eu trabalhei, quase todas as empresas, as últimas pelo menos, eu reportava para os fundos de growth. Então, os maiores fundos do mundo eram os fundos com os quais eu me relacionava para fazer report sobre os negócios onde a gente estava. Mas eu comecei a lidar com os outros perfis de fundos. Então, comecei, inclusive, a ajudar os meus founders a captarem para próximas séries que eles precisavam de mais investimento. E aí, nisso, eu comecei a conversar muito com todos os fundos, eu comecei a ficar cada vez mais encantada por aquele mercado, e aí as pessoas começaram, nossa, você precisa trabalhar com isso, você tem que trabalhar num fundo, porque a sua visão é uma visão muito diferente das pessoas que estão no fundo. Porque, em geral, as pessoas que estão em fundos, elas vêm de mercado financeiro. Tem, claro, algumas diferenças, né? Não dá para a gente generalizar em nada no mundo, mas eu já estive sentada em todas essas cadeiras, então eu já fui founder, eu já reportei para investidores, eu sou investidora na pessoa física, eu já fui executiva, então eu sei lidar com eles com um olhar muito diferente. Sim. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de um negócio, primeiro começa pela pessoa. Então, eu preciso entender se eu quero fazer negócios com aquela pessoa, porque é uma relação de longo prazo. Então, se eu quero me relacionar com aquela pessoa e confio nela o suficiente no longo prazo, aí a minha avaliação do negócio vai para um outro processo, que é um processo diferente de olhar a estrutura que ele tem, como ele lida com capital intelectual, qual a inteligência que ele aporta no capital intelectual, fazer as provocações necessárias para ele entender as mudanças que ele precisa fazer. Então, de certa forma, eu continuo atuando como essa pessoa que provoca o CEO, só que agora numa posição diferente, inclusive mais fácil. Porque antes, uma vez eu recebi uma proposta nesse in-between aí que eu saí, estava no Vale do Silício, para trabalhar com outro CEO, e aí ele falou, ele me contou do negócio, e eu estava inclusive lá no Vale do Silício, ele aqui no Brasil, ele me contou, o negócio era incrível, eu fiquei encantada por ele, e aí ele disse, então vem trabalhar comigo, eu quero que você seja meu braço direito. Eu falei, não, eu posso te ajudar o quanto você quiser e precisar, eu acredito em você e acredito no seu negócio. Eu te ajudo de graça. Aí ele, não, mas como de graça? Eu falei, você vai me ouvir enquanto você não assinar o meu cheque. Sim.
Então, claro, foi uma brincadeira, mas isso ilustra bem que todo desafio que eu tive em alguns momentos, não todos, com alguns CEOs para essa posição inclusive de referência, de autoridade, de credibilidade, é natural, nós somos seres humanos, não é que um CEO está errado ou ele está em uma posição melhor. Mas é a posição mesmo de Especialmente quando você fala de capital intelectual. Porque se eu sou, por exemplo, a CTO, e aí eu vou sentar lá e vou falar de tecnologia, eu entendo mais de tecnologia que o CEO, eu posso dar uma carteirada e falar sobre um tema que ele não conhece. Quando você está falando de pessoas, todas as pessoas acham que entendem de pessoas, mas nem todas as pessoas entendem de pessoas. Então, hoje a posição de estar como investidora, mesmo nos meus investimentos anjos, eu não acho que isso aqui é autoridade, não, mas mesmo nos meus investimentos anjos, quando eu vou conversar com os meus founders, eu sempre sento com a maior empatia do mundo para ajudá-los em qualquer situação que eles estejam vivendo, mas a posição é diferente. Então, por a posição ser diferente, muitas vezes eu consigo aportar muito mais conhecimento do que eu conseguiria, ou com menos fricção, do que eu conseguiria e realmente ajudar. Claro, contanto que a minha intenção seja de ajudar e não de dizer que eu sei mais do que o founder, porque eu nunca vou saber. Até porque, assim, é impossível. Uma coisa que os investidores algumas vezes pecam é que a gente, como fica de fora, vê o mercado, vê o negócio e quer muito conectar essas duas coisas. Várias vezes você diz, nossa, mas se você colocar uma caneca no seu negócio, ele vai vender mais. E aí o founder vai falar, ai, tá bom, você acha realmente que eu nunca pensei em trazer uma caneca para o negócio. Então, é importante a gente poder ouvir a visão dele, mas quando a gente vai aportar algum conhecimento ao negócio, que esse conhecimento seja um conhecimento também com muita empatia e de entendimento da cadeira que ele esteve, o que, para mim, não é difícil, porque eu já estive na cadeira dele. Então, ao ter sentado naquela cadeira, a maneira como eu lido com ele é diferente. Então, eu me importo com como ele está na pessoa física, uma coisa que eu sempre faço, que não é comum, principalmente falando do mercado financeiro, me fala sobre você, me fala sobre as suas contas pessoais, porque, às vezes, muitos deles ficam anos investindo. A gente investiu, a gente sabe como é. Então, não é fácil empreender. Se prioriza. E não é fácil empreender. Então, às vezes, ele não tem... você não vai conseguir o melhor dele, você precisa do melhor dele. E você não vai conseguir o melhor dele se ele tiver com problemas pessoais. Então, eu sempre trago também, me fala, óbvio, não quero ser psicóloga de ninguém, nem guru de ninguém, mas eu sempre tento trazer o olhar para o pacote completo ali do que vai influenciar o crescimento ou não do negócio. Porque se ele, às vezes, investiu demais no negócio, ele não conseguiu amealhar para ele. Porque... E o contrário também é verdadeiro. Se você vê fundador que quer muito, tira muito da empresa, a empresa também se esvai, não é legal. Então, tem esse equilíbrio, que não é um equilíbrio fácil de fazer, porque a empresa requer investimento e reinvestimento o tempo todo. Todos os anos, a gente tem uma parte do dinheiro que vai para investimento. Não tem como não ser diferente. Exato. E se você pensar que nós que já fomos fundadoras, como essa posição é solitária e que você precisa muitas vezes de um aconselhamento, você não sabe disso. Quantos anos depois a gente entendeu que uma parte do que a empresa faturava precisava ser reinvestida? Então, quantos anos depois a gente entendeu que uma empresa precisa de governança, né? Na nossa época, onde não se falava muito disso. Não se falava. Então, o papel de um investidor também não é só, eu quero que você me dê o maior retorno, mas como eu ajudo alguém que não passou por essa escola, que não vivenciou isso, possa se beneficiar para entender isso um pouco mais rápido. Claro, né? Tem coisas que a gente só vai aprender na prática, mas se a gente consegue dividir um pouco do nosso conhecimento com eles, tendo estado ali, porque o problema é que muitas vezes você vai falar isso sem não ter vivido, mas tendo estado ali, isso é importante. Esse era o ponto que eu queria te perguntar agora. Como é que fica, às vezes, pessoas que não foram empreendedoras, mas que são ex-executivas e que hoje se põem numa posição de orientação para founders, que é um mundo muito diferente. Eu percebo isso, às vezes, em conselho que eu participo. Que você está dando uma opinião para um fundador e tem executivos que têm uma cabeça muito diferente. Então, isso é uma coisa que realmente acontece, que é importante você conseguir trazer a sinergia entre as coisas, né? Porque um founder, ele precisa muitas vezes do conhecimento de um executivo.
porque o executivo vai trazer um pouco mais de estrutura, um pouco mais de processos, uma visão um pouco mais alinhada com o crescimento da empresa. Só que, se esse executivo ele não consegue ter empatia de entender que o estágio que a empresa está não é o estágio da onde ele vem, porque é uma questão de estágio. Então, muitos executivos trabalharam a vida inteira em multinacional, o que tem um valor gigantesco e tem um aprendizado muito grande que pode ser usado a favor desse founder. Mas se eu esqueço que esse founder ele está em um estágio diferente, a companhia está em um estágio diferente, eu começo a cobrar dele coisas que vão só desviar o foco e vão trazer mais fricção para o negócio. E às vezes um investimento que vai ser perdido. Sim, vai ser perdido e provável que você, inclusive, desmotive o founder, porque ele acaba perdendo um tempo muito precioso para ele e se sentindo desprestigiado, desvalorizado. A gente está lidando com pessoas, né? Exatamente. Agora você, como sempre está em busca, qual é o próximo passo? Olha, sabe que eu estou sempre pensando no próximo passo. Eu falo que eu construo a minha vida em blocos de 5 anos. Então, e eu faço uma lista de ignorância. O que eu preciso aprender para o próximo. É por isso que eu gosto tanto de estudar. Então, eu sempre quero aprender, quero aprender, quero aprender. Mas eu acho que o próximo é que eu venho estudando há alguns anos, que eu tenho uma impressão ainda, não é uma certeza, mas eu tenho essa conexão muito forte com o Vale do Silício já há alguns anos. Então, eu tenho a impressão de que, em algum momento, eu ou vou me mudar para lá, ou vou trabalhar com uma empresa de lá, ou vou transferir a empresa com a qual eu trabalho para lá, porque eu tenho uma visão sobre o que faz o Vale do Silício ser o que é impossível aquilo. Impossível eu não digo porque a gente está falando aí de um futuro que a gente tem muitos anos pela frente, mas que é muito difícil de ser replicado em outro lugar. Então, a maneira como o Vale funciona, o ecossistema funciona, a inovação funciona, a quantidade de pessoas inteligentes que estão reunidas ali, é uma coisa que eu tenho uma paixão absurda. Quando eu sento lá, eu tenho a impressão de que só de estar lá eu fiquei mais inteligente, porque cada conversa que você vai ter em um café, cada conversa que você vai ter em uma sala de reuniões, ela sempre vai te acrescentar muito. E eu que sou uma pessoa muito curiosa, que gosta de olhar o futuro, estudar o futuro, entender quais são as conexões com o futuro, estar lá é uma coisa que me motiva muito. O que você vê de diferença, por exemplo? Porque a gente tem no mundo vários núcleos de berços tecnológicos, né? Você tem o Vale do Silício, de inovação, de um tipo de coisa, você tem a Estônia, que faz outro tipo, você tem Israel, você tem... Bom, a Índia é mais... China, mas a Índia é mais operacional, não, né? Mas a China está evoluindo muito em meios de pagamentos. Muito. A China ou a Índia? A Índia. A Índia. Muito. Então, como é que você vê essas diferenças? Porque todas elas, você estava falando da cultura do Vale do Silício, né? O que você vê de diferença? O primeiro é o acesso ao capital. Então, no Vale do Silício, todo o acesso ao capital é muito favorecido e a abertura das empresas também. Tem pouquíssimos processos. Então, tudo que é muito complicado aqui no Brasil, o governo de São Paulo, especificamente, o nosso secretário de São Paulo tem tentado trabalhar muito com isso para desburocratizar esse processo. Ele desenvolve São Paulo? Exato. Para desburocratizar o processo de abertura de empresa. Mesmo. Muito. Eu esqueci o nome dele. Eu também. Ele é inclusive, um amigo pessoal. Mas passou a ser por isso, por eu ter uma admiração muito grande pelo trabalho que ele faz. E a maneira como ele lida com isso, ele tem tentado trazer essa praticidade aqui para o Brasil, porque era um processo muito burocrático de abertura de empresa, de taxação de impostos e etc. Lá no Vale do Silício, se você quiser abrir uma empresa hoje, você abre hoje e hoje mesmo ela está funcionando. O acesso ao capital, né? O lugar, a maior concentração de capital do mundo, tirando a China, que a gente não tem esses dados, mas de concentração de capital por metro quadrado é o Vale do Silício. Então, tem todos os estágios. Então, existem empresas de investimentos para todos os estágios. Da empresa que ainda está no PowerPoint, que vai chegar lá e fazer um investimento, buscar um investimento pre-seed, tem fundos incríveis para fazer isso. Até a empresa que vai chegar numa série muito de late stage, que vai estar em uma fase de growth, que precisa de muito capital, vai ter acesso a muito capital. E isso faz muita diferença. Tem uma outra coisa que faz diferença, que as pessoas lá são muito colaborativas. Então, eu digo que você vai sentar com o seu maior concorrente, ele vai ser seu amigo e seu concorrente em diferentes partes do dia.
porque as pessoas são muito colaborativas. Tirando coisas que são segredos mesmo de produtos, por exemplo, numa Apple, que as pessoas não são autorizadas a conversarem sobre isso por uma razão de ser óbvia, né? De valor competitivo do negócio. Mas, tirando isso, se você ligar, se tiver alguma questão, por exemplo, estou tentando aqui desenvolver uma solução para uma transação de adquirência. Se eu ligar para alguém de um outro banco ou de um outro lugar e eu falar, você pode tomar um café comigo porque eu quero resolver esse problema? A pessoa vai agora. E ela realmente vai. Se você falar a razão pela qual você quer encontrar com essa pessoa e fizer sentido o que você está pedindo, não importa o cargo dessa pessoa na corporação onde ela trabalha, ela vai encontrar com você. Que bacana isso. Então, e ela vai tentar te ajudar, porque para eles já estiveram nessa posição e eles sempre vão tentar ajudar. Fora isso, ainda tem o fato de todos eles serem muito antenados nas coisas que estão acontecendo no futuro e o próprio ambiente provocar essas discussões. Então, quanto mais você vai provocando essas discussões, mais esses temas vão vindo e mais ideias a gente tem. Eu costumo dizer que assim, olha, eu faço uma analogia de que a nossa mente é um grande computador. E que todas as vezes que a gente vai encontrar uma outra pessoa, quando nós chegamos, entre nós duas existe um servidor. Para a gente ter essa conversa aqui, eu preciso conectar o meu computador no servidor e você conectar o seu computador no servidor e a gente vai conseguir ter essa conversa. Porque a maneira que eu falo, você vai se questionando sobre o que eu estou falando para você conversar comigo sobre a pergunta seguinte. Então, isso significa que tudo que está dentro do meu computador, que passa por esse servidor, somado a tudo que está no seu computador, viram informações e dados em exponencial. Não são 2 dados, são dados em exponencial. Quando nós estamos cercados com pessoas brilhantes que estão discutindo o futuro e pensando sobre o futuro, você imagina o resultado dos dados que saem desse servidor. É o que acontece quando eu vou para o Vale do Silício. Eu tenho a impressão de que as conversas que eu tenho me fazem olhar para as coisas com uma maneira muito mais abrangente, muito mais direcionada para o futuro. Então, inclusive, as perguntas, né, que as pessoas lá se fazem. Muitas vezes as pessoas me contam coisas aqui e eu escuto atentamente. E quando ela acaba, eu pergunto, mas por que isso é verdade? Porque as pessoas, elas acreditam numa história e numa narrativa que foi contada, mas não se perguntam se aquela narrativa é verdade. Isso não existe lá. As pessoas são treinadas a terem pensamento crítico constante. E se não for verdade, qual é a próxima verdade que a gente pode construir a partir daqui? Então não tem apego, né? Aquelas ideias e... Pelo contrário, eles já acham que essa ideia aqui já é velha. Vamos para a próxima. Inclusive, tem um futurista que está falando que lá pelos anos 28, 30, metade da população vai ser CEO. Que na verdade, a maioria vai se autoempreender, ou se pode dizer, eu presa, né? Que a maioria vai ser assim. Você ouviu isso? Já ouvi isso, sim. Eu acredito bastante nisso, porque até com o fator da desburocratização da construção de novos negócios, você vê que isso fica muito mais fácil. Assim, os monopólios, eles são menos concentrados porque está ficando menos difícil empreender. Na nossa época, empreender era uma maratona, não era? Hoje já não é mais uma maratona, na nossa era uma ultramaratona, agora é uma meia maratona. Então, à medida que você vai facilitando, você imagina, na nossa época, não existia quantidade de... A minha ainda é 10 anos menos. Então, você ainda está na ultra maratona. Agora, imagina hoje, quando a gente olha para esse mercado, para as startups, para o acesso ao capital. Na nossa época, o acesso ao capital era capital de giro, e ainda assim, você tinha que pedir para o banco pagar juros altíssimos. Brasil, mesmo hoje, nessa fase, é muito difícil, o capital é muito caro. Mas quando você olha para um mercado que já existe, hoje tem muitos fundos de todos os estágios no Brasil. E fundos estrangeiros que estão no Brasil, fundos gigantescos. Então, não é só... E tem fundos para, desde uma empresa que está captando também, com PowerPoint, ainda que está captando para uma ideia. Tem os fundos que vão para um segundo estágio, que são os fundos de early stage, que são fundos incríveis, muito bem... O meu é late stage. Mas são fundos muito bem estruturados e que vão assessorar esses founders. Isso não existia na nossa época. Imagina, você não tinha nem com quem conversar.
Não. Não, normalmente você conversava com alguém que era um amigo mais velho, que tinha mais experiência, e você trocava como que ele lidava com essa situação. Era assim que eu fazia. Mas era difícil você encontrar algum amigo mais velho que fosse empreendedor. Você podia encontrar um amigo... era muito difícil. Eu sempre tive alguém que era meu mentor e que me ajudou. Sempre tive. Eu também. Eu sempre busquei as pessoas que eu admirava e eu sempre tive uma outra maneira, uma outra analogia que eu fazia era assim... Eu olhava para as pessoas e eu imaginava que se tivesse um supermercado e os skills estivessem distribuídos numa prateleira, quais seriam os skills daquela pessoa que eu gostaria de roubar? E aí eu começava a estudar aqueles skills com profundidade. Porque eu dizia, nossa, isso eu não sei fazer, mas eu acho esse skill brilhante. Então, desde oratória, até tudo isso, eu olhava e dizia, isso aqui, para mim, é o melhor que existe em oratória. Então, eu me aproximava e tentava absorver o máximo possível aquele skill. Então, eu sempre tive mentores e eles sempre foram separados por categorias. Por especialidades. Muito bom. Bem, a gente está chegando no fim do nosso... Já? É incrível, né? Foram 1 hora. No nosso fim, não sei se você quer deixar alguma mensagem, porque eu acho que uma mulher que já passou por uma área que tem mulheres também nessa área de investimentos, mas ainda não é a maioria, né? Que olha, tem esse olhar de pessoas, olhar de investidor. Que você dá de dicas, né? O que você poderia dar de mensagem para essas pessoas que estão empreendendo ou até para a área de recursos humanos? Olha, seja para qual for a área, e inclusive, independentemente da vida profissional, eu acho que nós temos uma tendência a sempre limitar o lugar onde a gente vai chegar. Então, a gente acha que nós somos o fruto dos nossos arquivos de memória do nosso passado, de tudo que a gente já viveu. A gente não é, porque a gente pode construir um novo arquivo para o futuro. Então, a curiosidade foi o que me trouxe até aqui. A paixão por me aprofundar dentro dos temas foi o que me trouxe até aqui. Eu nunca olhei para esse mercado e falei, nossa, mas lá só tem pessoas que vieram de banco, eu não vim de banco. Eu nunca me importei com isso, porque eu sempre entendi que o seu conhecimento, o seu capital intelectual, a sua experiência, ela somada, ela é única. Então, eu sempre me perguntava qual era o lugar onde o meu conhecimento somado teria mais valor. Então, sempre olhem para o seu capital intelectual como o seu maior ativo, inclusive na negociação. Porque muitas vezes eu fui conversar com mulheres para cargos de alta liderança que estavam competindo com homens para a mesma posição. As mulheres preparadas, ou muitas vezes mais bem preparadas que os homens, elas tinham a tendência, quando eu falava sobre a parte financeira, de falarem o salário que elas ganhavam hoje, e não sobre o valor que tem o capital intelectual delas. Então, se eu falasse, qual é a sua expectativa salarial? Ela imediatamente fazia uma conta e me dava o salário dela multiplicado por 10. Eu dizia, essa não é a sua expectativa salarial. Me fala qual é a expectativa salarial que você tem para o conhecimento que você somou até aqui. O seu conhecimento tem valor. Então, eu acho que o que me fez chegar até aqui foi não entender que existe uma limitação, porque não existe limitação para nada. Não existe limitação para ser executivo, não existe limitação para ser CEO, não existe limitação para ser founder, não existe. Só existe o que você impuser. A única coisa que existe é como você soma o conhecimento que você trouxe, seja como mãe, seja como esposa, seja como cozinheira. Tudo isso faz de mim uma profissional. Eu não excluo essas coisas, inclusive. A maneira como eu lido com a minha família, tudo isso faz de mim a profissional que eu sou hoje. Então, só não limitem. Não existe... E se tiver a intenção de mudar de carreira, faz como eu, uma lista de ignorância. Eu faço a lista todo ano. Eu faço uma lista e eu chamo de lista da ignorância justamente para ser engraçada e eu me motivar a querer aprender coisas novas. Por quê? Se eu quero um próximo passo, vamos imaginar que eu tenha dito aqui para você que eu adoraria morar no Vale do Silício, mas eu não falo inglês fluente. Impossível. Mas aí você vai Ela vai entrar na minha lista. Por quê? Porque se eu quero morar no Vale do Silício, isso é um pré-requisito. Então, eu vou morar no Vale do Silício, um dos pré-requisitos que eu trouxe para a minha vida e que eu consegui concluir, fiquei muito orgulhosa de ter feito, foi o fato de ter estudado em Stanford, estudado no MIT, estudado em Columbia. Então, o fato de estar cercado dessas pessoas fez com que eu entrasse em um outro patamar. Eu não estaria nessa posição se eu não tivesse feito isso. Então, esse investimento e reinvestimento é a mesma coisa que reinvestir a receita em produto e inovação dentro de um negócio. Se você não investir,
você vai valer o que até onde você chegou. E se você parar, você já está ficando para trás, porque as pessoas continuaram e você é que parou. Eu tenho uma coisa, vem até da Bíblia isso, mas você já ouviu falar na esposa de Jó, que é aquela que vira pedra também? Não. Que quando né, segundo que quando falou para ela, não olha para trás. Quando você acabou, viveu, não é para olhar para trás. E o que acontece? E aí, se olhasse para trás, virava pedra. Mas que não é da filosofia, é da história da esposa de Jó. E o que acontece? E pensando nesse... você estava falando, eu estava pensando nisso. Porque se a gente ficar preso no que a gente acredita que a gente era no passado e ficar olhando para trás, a gente paralisa. A gente não vai para o próximo estágio. Porque eu estou sempre pensando com uma referência antiga de quem eu era ali no passado, que não é reflexo de quem eu sou hoje. E você tem razão, e uma coisa que eu costumo falar para todas as pessoas com quem eu trabalho que me pedem conselho sobre isso é: se o filme é meu, quem escreve a história do protagonista sou eu. E no meu filme, o protagonista é aventureiro, é vencedor, Então, se você escreve o seu protagonista de um jeito que não te beneficia, essa vida que você vai viver, porque esse é o filme que você está construindo. Então, se o filme é meu, quem constrói a história do protagonista sou eu. Muito bom, mas para isso precisa ter uma boa autoestima, um bom senso de autorrealização, algumas coisas que, infelizmente, nem todo mundo tem, mas que dá para desenvolver também. Isso foi uma coisa, inclusive, que eu trago como um aprendizado muito grande da minha vida quando me perguntam sobre ter sido mulher, e talvez essa seja a sua característica também. Nós tivemos sorte que nós começamos a nossa carreira construindo as nossas empresas e sendo a gestora dos nossos negócios. A gente talvez não tivesse construído a mesma história ou não com a mesma velocidade se a gente tivesse entrado em uma empresa onde a gente precisasse entrar naquela fase dentro do que as mulheres passavam quando nós empreendemos. Porque a construção de quem nós somos como profissional foi diferente da construção de quem estas mesmas pessoas construíram como profissionais. Verdade, verdade. Mas é uma escolha. É uma escolha. Teve lado bom e lado ruim e riscos. Com certeza, com igual. certeza. Com certeza. Clécia, muito obrigada pelo bate-papo que a gente teve aqui. Eu aprendi muito, inclusive, sobre o mercado de investimentos. E espero que a gente volte a conversar mais coisas. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar com você. Bom, espero que vocês tenham curtido, como eu, esse bate-papo delicioso que eu nem vi passar com a Clécia. E até o próximo Descompressão Corporativa.